Salve Maria Santíssima. É um trecho do livro Regras para o Discernimento dos Espíritos. Estratégias para o Combate Espiritual, da editora Imaculada. Somente Deus pode atuar na pessoa humana, sem nenhum sentimento ou pensamento prévio, isto é, sem causa precedente. Se, pois, perceba em mim uma consolação sem causa precedente, esta não poderá ser uma consolação enganosa, sob aparência de bem. Posso acolher os pensamentos que dela brotam, como atrações e emoções vindas de Deus. Vejam vocês, somente Deus pode fazer milagres, verdadeiros milagres, sem causa precedente. Somente Deus pode criar, ou seja, fazer algo do nada. Somente Deus pode dar ou tirar a vida. Cada vez que os espíritos, os anjos ou demônios fazem algo, não podem criar, não podem fazer algo do nada. Falta-lhes algo, e não seria um raio de sol. É preciso saber que os demônios podem realizar certos milagres secundários, que, a bem da verdade, não são verdadeiros milagres. São para nós milagres relativos. Nesse sentido, são mais inteligentes que nós, mais poderosos que nós. Mas um verdadeiro milagre, sem valer-se de nada, somente Deus pode fazê-lo. Por exemplo, somente Deus pode ressuscitar um morto, verdadeiramente morto. Mas há um faqui, o que seria um faqui, né? É o nome dado a um indivíduo que se exibe submetendo-se a torturas e jejuns para dar provas de resistências a dores físicas e privações. Mas a um faqui, que não está morto, o demônio poderá mantê-lo vivo durante um ano em um caixão, como morto, e trazê-lo de novo à vida. Mas se o faqui estivesse verdadeiramente morto, o demônio não poderia trazê-lo à vida. É também o caso de alguns grandes milagres feitos à distância, sem utilizar algum objeto prévio. Somente Deus pode fazê-los. Por exemplo, fazer ver sem ter antes o sentido da vista. Ressuscitar uma criança mutilada e despedaçada por uma hospedeira louca, por meio de São Vicente Ferrer. Ele fez isso. Somente Deus pode fazê-lo. Mas elevar Simão Mago a 300 metros, se nós não podemos fazê-lo, os espíritos que não estão sujeitos à lei da gravidade, eles sim podem fazê-los. Esse feito vem dos tempos de São Pedro e o Papa São Clemente nos relata. São Pedro havia enviado um jovem clérigo, que depois seria seu primeiro sucessor, São Lino, segundo o Papa, para que fosse testemunha da fé. Simão Mago, para torná-lo contra São Pedro, anunciou que em tal dia, a tal hora, elevar-se ao céu, em certo lugar público. O lugar estava cheio de gente. Simão chega e flutua no ar, a uma altura de 300 metros. Milagre. No entanto, veremos que o demônio não pode fazer milagres sem que Deus o permita. Ao chegar aos 300 metros, Deus ordenou aos demônios que o deixe e Simão cai e se espedaça ante a surpresa de todos. Mais adiante falaremos de Madalena da Cruz, de Córdoba. Ela anunciou que o rei da França, Francisco I, tinha sido vencido e era prisioneira dos soldados espanhóis em Pávia, melhor dizendo. Os demônios podem, no abrir e fechar de olhos, ir de Pávia a Córdoba. Acredita-se que os prodígios do demônio, que não são realmente milagres, apresentam 4 sinais. É importante conhecê-los para evitar desagrados com pseudos milagres, ou seja, falsos, aparentes milagres, né? Primeiro ponto. Os demônios não podem fazer verdadeiros milagres, apenas podem efetuar milagres no sentido de que são mais fortes do que nós. Segundo ponto, esses milagres não são para o bem. Por exemplo, as bruxas que extraem o leite das vacas para fazer, né, magia, essas coisas.
Geralmente esses pseudos milagres, terceiro ponto, né, são a favor de uma doutrina equivocada, por exemplo. Apolônio de Tiana, que fazia dançar estátuas e magos voarem e outras coisas do tipo. Quarto ponto. Os demônios não podem fazer nada sem a permissão de Deus, e nem um minuto mais. Deus ordena ao demônio que solte Simão, o mago, e este cai ante a multidão, assombrada em vê-lo elevar-se ao céu, e mais assombrada contudo ao vê-lo cair. Por que Deus permite esses pseudos milagres do demônio? Para castigar aqueles que não querem aceitar os verdadeiros milagres, e que, pelo contrário, move-se ante o encantamento de uma bruxa. É preciso saber: destruirei a sabedoria dos sábios, e anularei a prudência dos prudentes. 1 Coríntios 1,14. Os demônios podem fazer que surjam falsos estigmas. Podem criar suor de sangue, levar a hóstia da mão do sacerdote à língua de uma visionária. Essas coisas o demônio pode fazer. Mas, por outro lado, também o podem fazer os anjos bons. Como dizia São João: caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus. 1 João 4, versículo 1. Os demônios também podem atuar sobre as faculdades sensíveis, mas não podem entrar em nossa alma e fazer com que esta diga que sim. Que bom é Deus por ter salvaguardado a cidadela de nossas almas. O demônio não pode saber o que pensamos a menos que o façamos saber. Não pode nos fazer dizer que sim, estamos em liberdade de fazê-lo. E se Deus permitir que o demônio possua alguém de que tome, por assim dizer, os controles da direção de uma pessoa, o demônio não pode obrigar esta pessoa a consentir. Essa é a razão pela qual as obsessões, em que o demônio incita ao mal a partir de fora, em ocasiões de maneira prodigiosa, são mais terríveis que a possessão em que a alma é testemunha do que o demônio opera sobre suas faculdades. Neste último caso, a alma não é responsável, pois são os demônios que atuam. O que quer dizer sem causa precedente? Por exemplo, a bem-aventurada Ana Maria Taige, estando em sua cozinha, recebeu de repente luzes da Santíssima Trindade. Foi procurar seu confessor e lhe contou todas as revelações que tinha recebido. Seu confessor lhe perguntou: lestes algum livro sobre a Santíssima Trindade? Assististes alguma prática? Passaste diante de alguma igreja? Definitivamente não. Logo, não existem precedentes. É de Deus. Aqui um pouquinho sobre discernimento dos espíritos, né? Para a gente estar atento, né, aos falsos milagres, pedir a graça desse discernimento.